No nosso reino existe a nossa vontade, a nossa verdade, não é? Quem contraria nossa vontade é como se estivesse nos rejeitando. Mas, e o reino de Deus? O reino dos céus, como ele é? Como devo alcançá-lo? Será que o meu reino não pode se adaptar ao reino de Deus? Conheça através da Bíblia a forma verdadeira de alcançar o reino de Deus e dos céus. Estamos falando sobre o reino. O reino é aquilo que deixamos ser dominados, aquilo que está reinando dentro da gente, né? Os nossos pensamentos, nossos sentimentos, para aquilo que nós olhamos. E ontem falamos sobre os olhos. Os olhos têm a ver com aquilo que eu dou importância. Jesus disse que, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Bem, você sabe que, se os seus olhos forem maus, de que forma meus olhos podem ser maus? Quando você faz para servir ao seu egoísmo e não para salvar a sua alma. Os seus olhos passam a ser maus quando você quer servir dois senhores. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Ué, Viviane, mas como assim? Eu tenho um problema na minha casa, eu tenho um problema sério com meu marido, eu estou enferma, eu estou sem dinheiro para comprar comida, eu estou desesperada porque as coisas me vão mal, de mal a pior. Pois é, para quem você... Por que você está tão afundada nesse problema? Porque você serve a esse problema. Exatamente, você não pode servir a Deus e o problema. Vamos entender isso. Quando você serve ao problema, você fica ansioso, você fica irritado, você fica ansioso, você fica irritado, você fica mal-humorado, você murmura, até o seu corpo fica enfermo, tenso. Por quê? Porque você está se dedicando a servir a esse Senhor, a esse problema. Você já reparou que quando você está tão preocupado com seu marido, com seu filho, com alguém que você ama tanto, você fica mal, você responde mal, você faz a vida da outra pessoa difícil, porque você está servindo ao Senhor, que não é o Senhor Deus dos exércitos. Não tem como você servir a dois senhores. E essa escolha é uma coisa que você tem que decidir todos os dias. Porque se existe um problema, é muito fácil a gente servir aquele problema. E eu não estou falando aqui uma coisa que eu não sei, não. Eu sei disso porque eu já vivenciei problemas em que eu estava servindo aquele problema. E foi tão ruim para mim, eu vivi um inferno dentro da minha alma. Que inferno é esse, Viviane? Eu ficava ansiosa, preocupada, com dúvida, com medo de perder aquilo, com medo, querendo demasiadamente proteger aquilo, e aquilo me estressava. E sabe, quem tem o Espírito Santo tem
a voz dele que guia você. Graças a Deus que eu ouvi a voz do Espírito Santo, que me falava, isso aí está errado. Olha como é que você está. Quem conhece a Deus sabe que essa característica de dúvida, de medo, de ansiedade, não combina com Deus. Não agrada a Deus. E sabe o que eu tive que fazer? Deixar de servir aquele Senhor que estava querendo me predominar e servir a Deus. Eu tive que corrigir isso. Eu tive que entregar a Deus. Porque exatamente como está escrito, ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar um e amar o outro. Como que eu estou odiando a um? Eu estou odiando a Deus porque eu estou defendendo esse problema aqui. Estou amando esse problema. Eu estou me inclinando a esse problema. E olha como é que eu estou me comportando com esse problema. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não tem como você dedicar a Deus e o problema. Não. Você vai dedicar ou o problema ou a Deus. Você vai desprezar ou o problema ou a Deus. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Tá vendo? Tá vendo como que os seus olhos passam a ver, a priorizar aquilo que você dá mais importância? Pois é. Então, vamos ao momento de reflexão do dia. Vai aí a música, a trilha musical para você pensar naquilo que você tem vivenciado. Eu já me vi assim, tão preocupada, tão ansiosa, que eu estava comprometendo a minha alma. Faz mal para mim, faz mal para você. Ficar preocupada, com medo, triste. E por que isso acontece? Porque nós somos humanos, sentimos. Mas não precisamos ficar escolhendo ou sendo levados por aquilo que sentimos. Podemos escolher servir a Deus. E isso é quando raciocinamos. Jesus disse assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Pois é. Você já ouviu isso. Provavelmente você já sabe da palavra de Deus. Mas em relação àquilo que você escolhe viver, é o que diz se você faz caso, se você recebe a palavra de Deus. Se você recebe a palavra de Deus, você corrige. Você, nesse exato momento, decide: eu não vou mais ficar preocupado, vou levar lá no altar essa preocupação, esse medo, isso que está dentro de mim, eu vou colocar no altar e eu nunca mais vou tirar lá do altar, porque eu decidi entregar. E quando você decide, já era. Não tem mais opção de tomar de volta, porque você sabe que se você tomar de volta, você vai viver o mesmo inferno que você estava vivendo antes. Tá vendo como que é fácil você priorizar as coisas que esse mundo lhe oferecem? E é difícil você observar a sua alma, que a sua alma está sendo comprometida a partir do momento em que você começa a se preocupar, a fazer senhores, um senhor da qual você está se destruindo. O seu corpo
passa a ter trevas, passa a ter algo ruim. Veja que a vida espiritual, gente, é uma coisa que você tem que estar cuidando diariamente. Você tem que estar se observando o tempo todo, para que você possa usar do raciocínio e não do que você sente. Porque se você sentir, se você é levado pelo que você sente, você vai perder o alvo. É muito fácil a gente sentir. Todos nós sentimos. Mas quando a gente tem responsabilidade com a nossa fé, a gente não aceita servir outro Senhor que não seja o Senhor da nossa alma, que é Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Qualquer coisa que você passa a priorizar, que não seja Deus, que não seja a sua alma. Então, quando a gente prioriza a Deus, a gente prioriza a nossa alma, porque Ele deu o seu Filho para nos resgatar desse medo, dessa insegurança, dessa dúvida, dessa incerteza, dessa preocupação, dessa ansiedade. Deus enviou o seu Filho para que você não seja mais escravo. Agora, se você quer ser escravo, Ele não pode fazer nada em relação ao que você escolhe. Você, com seu livre-arbítrio, você escolheu servir a Mamon. É isso que você quer? Não, não creio que você queira isso. Porque isso é o que faz o seu corpo estar em trevas. Olhe para o altar, que é Deus, e cuide dessa sua alma, que é a mais importante de todas.